Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula de administração, nós vamos aprender conceitos essenciais para que nós saibamos entender determinados comportamentos humanos, uma vez que uma característica muito própria da enfermagem é justamente o trabalho em equipe, né? Uma vez que nós trabalhamos em enfermagem, consecutivamente nós temos de aprender a trabalhar com pessoas, sejam eles os nossos amigos, os nossos colegas da equipe de enfermagem, sejam os colegas da equipe multidisciplinar. O que é a equipe multidisciplinar? São os médicos, os enfermeiros, os dentistas, os psicólogos, os assistentes sociais, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os educadores físicos, todos esses profissionais, eles se juntam, né, na causa de prestar uma assistência mais completa aos pacientes, cada qual com as suas especialidades. Então, o profissional de enfermagem, além também do contato com o familiar dos pacientes e, obviamente, com os pacientes, então o profissional de enfermagem, ele é aquele profissional que precisa deter desses conhecimentos para ele poder se relacionar com pessoas. E o que faz com que determinadas pessoas tenham determinados comportamentos, determinadas ações, nós vamos entender isso na aula de hoje, que nós vamos abordar valores morais e ética, para que assim nós possamos entender determinados comportamentos, tá? Pessoal, então vamos começar então com a definição de ética e moral. O termo ética deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social para que ninguém saia prejudicado. Então, a ética é um conjunto de valores morais que farão com que as pessoas executem as ações esperadas de modo com que ninguém saia prejudicado nessa sociedade. Tá? Então, a ética são condutas adequadas, né, que a sociedade espera das pessoas, uma vez que elas têm essa determinada consciência e consecutivamente se apresentarão de forma ética, aquela forma esperada, tá? Dentro da sociedade. Vamos então falar sobre os valores morais. Os valores morais são aqueles valores em que nós herdamos da primeira sociedade que nós temos o contato. Qual que é a primeira sociedade que nós temos o contato? É justamente a nossa família. E quando a nossa família nos passa determinados valores, eles serão os nossos valores morais. Obviamente, né, que a criança ela vai crescer, ela vai ter o contato com outras pessoas e no meio desse caminho seus valores morais podem ter algumas interferências, mas a princípio os valores morais eles são herdados de nossa família, desde valores tais como religião, visão política, a forma de enxergar o comportamento humano. Comumente esses valores eles são passados, no contexto familiar. Então é justamente por isso que nós percebemos que existem pessoas com valores morais distintos do nosso, porque tiveram outras configurações familiares. Mas dentro de um ambiente corporativo, dentro de um ambiente de trabalho, o que nós precisamos fazer para que nós tenhamos boas relações interpessoais dentro da nossa equipe? Eu tenho que entender que os valores morais das pessoas são diferentes, tá? Tais como visão política, visão religiosa, comportamental, tá? Relação à sexualidade. Então esses valores morais, eles serão diferentes porque as pessoas tiveram criações diferentes da minha. Ainda assim, eu não precisarei abrir mão de meus valores. Só que não é viável eu expor esses valores dentro do ambiente corporativo, porque eu entendo que cada indivíduo tem os seus valores morais e não é ético questionarmos essas questões, né?
quando eu entendo que cada pessoa ela vem de uma configuração familiar, ela tem os seus determinados valores morais, fica mais fácil eu entender e conviver com as diferenças. Vocês entenderam quanto é importante nós entendermos que cada pessoa tem o seu valor moral? Não precisaremos abrir mão desses valores, só que não é viável a gente expor ou questionar os valores morais de outrem, das outras pessoas, porque cada qual veio de uma configuração familiar, cada mãe, cada pai passaram os valores que são cabíveis àquele contexto familiar que não é o meu. Tá? Então é fundamental, já que nós vamos conviver com diversas pessoas. A enfermagem, pessoal, ela é uma das profissões assim que mais abrange aos perfis de profissionais que eu conheço. São pessoas de diversas idades, tanto nós vamos conviver com pessoas que acabaram de sair do ensino médio e foram ao curso técnico ou à faculdade, pessoas muito jovens, assim como pessoas mais experientes, e ainda assim eu precisarei de ter desse jogo de cintura, dessa flexibilidade para saber lidar com essas diferenças e conviver bem com elas. Pessoas de diversos níveis sociais e culturais, tá? Também vamos lidar com essas diferenças sociais bastante intensas dentro da nossa equipe de enfermagem. Vamos lidar também com questões dessa diversidade religiosa. Então veja como é importante eu entender que cada pessoa vem de uma configuração familiar e cada pessoa tem os seus valores. Porém, a ética, ela é mais abrangente, tá? Então, você tem os seus valores morais, eu tenho os meus, a minha visão política, a minha visão religiosa, a minha visão sobre opção sexual. Mas, quando nós estamos no ambiente corporativo, o qual existem regras de horário de entrada, de horário de saída, de horário de almoço, de comportamento, todos nós, independente dos nossos valores morais, vamos agir da mesma forma. Conseguem entender essa diferença? Então é muito importante que nós saibamos que as pessoas elas têm visões diferentes, comportamentos diferentes, porque elas vêm de outra configuração familiar e foram passados valores morais distintos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você tá na sua equipe de enfermagem, aí na hora do almoço, alguma moça comenta que saiu com um homem casado. Para ela, dentro dos valores morais, para ela é normal. Para você já não é. Já que você é uma pessoa mais consciente e ética, o que você vai fazer? Você vai questionar essa condição? Não. Você vai guardar os seus valores, eles continuarão com você, você guardará para você e você simplesmente vai ignorar aquela situação não dando vazão porque não seria ético. Um exemplo. Agora é muito comum também, né, já que dentro dos grupos nós teremos as afinidades, será muito comum que as pessoas elas se aproximem daquelas com os mesmos valores morais. Isso é muito comum, isso é muito natural. Nós nos aproximarmos de pessoas que têm a mesma predileção política, religiosa, enfim, isso é muito natural do ser humano, mas que ainda as pessoas que têm os valores diferentes, que não façamos a diferença entre essas pessoas, tá? Então, pessoal, é muito importante que nós saibamos, que nós tenhamos esse jogo de cintura para que nós possamos, chamamos isso, né, dessa habilidade, né, dessa, que antes chamavam de inteligência emocional, dessas habilidades emocionais, para que nós saibamos lidar com com todas essas diferenças que farão parte do nosso dia a dia, tanto entre os nossos, dentro da nossa equipe, assim como essa divergência, também essas diferenças que surgirão com os nossos pacientes, porque a ética de enfermagem diz que nós atenderemos a todas e quaisquer pessoas, independente do seu nível social, da sua religiosidade, da sua cultura. Então é muito importante que nós saibamos e tenhamos esse jogo de cintura para que assim possamos atender a todos tipos de pacientes que serão atendidos por nós, tá? Então isso é fundamental. Então a gente consegue entender que a ética, elas são as normas da sociedade, tá? Que obviamente nós, indivíduos conscientes, nós saberemos respeitar essas normas, e os valores morais são aqueles valores que nos são passados na nossa primeira sociedade, que é justamente o nosso contexto familiar, tá? Eu coloquei aqui alguns slides e vamos fazer a diferenciação
entre ética e moral. Então a ética, ela lida com o certo e que é errado. E obviamente que quando nós somos indivíduos éticos, nós sempre vamos escolher o caminho do certo. Muitas vezes o caminho do errado, o caminho errado é mais fácil, né? É mais prático, mas sempre procuraremos saber escolher o caminho certo, tá? Modo social de agir implica no consenso e na adesão da sociedade, porque a sociedade ela já nos dá um norte dentro da ética de como devemos nos comportar. Olha o guardinha passando aqui na rua, já tá tarde, a professora tá gravando aqui para vocês. Já a moral, ela lida também com certo e errado. Então são aqueles valores nossos mais pessoais que foram nos passados ali desde a infância, um modo pessoal de agir, tá? Então vocês conseguem ver a diferença entre ética e moral? A ética é o modo social, a sociedade que impõe aquela regra que nós vamos obedecer. Já a moral é o modo pessoal, aquilo que eu acredito, dos valores que me foram passados dentro do meu contexto familiar, tá? Já as normas e regras, elas são sociais na ética, na moral são pessoais, e a ética ela é construída a partir de consenso coletivo de várias morais, vamos colocar assim. E já a individual, a moral ela é individual e o fundamento e o que a fundamenta a moral é a ética, né? Então temos algumas diferenças importantes a serem consideradas. Então a ética ela compreende a sociedade mais ampla e os nossos valores morais eles nos foram passados, né, em nosso contexto familiar e eles farão também com que nós tenhamos algumas ações, mas sempre pautados também na ética, que a ética é aquilo, são as normas e regras impostas pela sociedade, que nós, enquanto indivíduos conscientes, agiremos da forma correta, tá? E esperada. Os valores morais referem-se às relações das pessoas em sociedades. São exemplos de valores morais: a verdade, a honra, a liberdade, a responsabilidade e a justiça. Os valores morais são indispensáveis à convivência humana. Por exemplo, é muito difícil viver em uma sociedade em que não se praticam a justiça e a verdade, né? Então, esses valores morais, eles são fundamentais para que nós possamos conviver em uma sociedade, independente de qual seja essa sociedade, porque a partir delas nós executaremos também a verdade, o bom senso, o respeito, tá? O que é fundamental, tá? Vamos falar mais sobre os valores humanos. Quais são os valores, né, que constituem os seres? Quais são? O amor, a amizade, a bondade, a confiança, a fraternidade, a honra, a honestidade, a justiça, a liberdade, a paz, o respeito, a responsabilidade, a solidariedade e a tolerância. Todos esses valores, eles constituem os seres, né? E esses valores, eles são fundamentais e eles garantem maior sucesso na relação interpessoal. Se eu sou uma pessoa que eu não detenho desses valores, né, de bondade, de amizade, de respeito, como que eu vou conseguir criar laços dentro de um ambiente corporativo, dentro de um ambiente de trabalho, no qual existem diversas pessoas? Principalmente num ambiente delicado como o hospital, o qual também lidaremos com pessoas física, psicologicamente, socialmente e espiritualmente debilitadas. Como que eu, não sendo uma pessoa bondosa, vou lidar com uma pessoa numa situação frágil? É complicado, né? Então esses valores morais, eles interferem muito também no trabalho. Conseguem perceber como eu, sendo uma profissional de enfermagem, não tendo bondade, não tendo confiança, não exercendo a confiança com o meu paciente, como que eu executaria um bom trabalho? Então esses valores morais, eles garantem sim o sucesso de nossas atividades, tá? Então eu coloquei algum artigo aqui a vocês também, que fala sobre a ética, né? O que é você ser um profissional ético em enfermagem? Desde das relações interpessoais,
na sua equipe, tá? É fundamental que nós saibamos entender essas diferenças e conviver com essas diferenças, respeitando os nossos colegas de trabalho, ajudando-os quando possível, respeitando a nossa liderança. O líder, como eu disse em um outro momento para vocês, é aquele que precisa estar à frente da sua equipe, ser um bom comunicador, ter a devida competência para executar essa função de liderança, auxiliar na tomada de decisões, que é muito importante. Assim como, se algo não estiver bacana, ele deverá chamar o seu funcionário em particular, para que assim possa fazer um reparo, né, de alguma situação que não ficou legal. E o elogio, ele deve ser em público. Por quê? Quando eu faço um elogio em público, os outros ouvintes, eles, mesmo que de forma inconsciente, eles, puxa, a Elo falou que ela é legal e não é que ela é mesmo, então as pessoas poderão compartilhar do mesmo senso. Isso é muito bacana, desde que seja positivo, porque o efeito contrário torna-se uma catástrofe, porque se eu lanço uma crítica muito negativa, muito pesada na frente de várias pessoas, outras pessoas, os outros componentes, né, que vão ouvir isso, podem começar a partilhar de pensamentos negativos de quem está recebendo a crítica, e isso não é nada satisfatório para um bom trabalho em equipe. Então, como a professora falou, o líder, ele deve ser essa pessoa competente, um bom comunicador, ele deve ser responsável e ter a consciência na tomada de decisões, chamar a atenção no privado para não expor aos seus funcionários, elogiá-lo em público, porque isso também servirá como um estímulo, né? Já que todas as pessoas precisam de motivação. Todas as pessoas. Essas motivações, elas podem ser extrínsecas quando vindas de fora, quando o seu trabalho tem um reconhecimento dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, tá? Dos seus familiares, todo mundo precisa de motivação. E quando também fica muito difícil de ter dessa motivação, nós poderemos ter essa motivação intrínseca. Eu crio a minha motivação para que assim eu consiga exercer as minhas funções, e a minha motivação é eu ver o sorriso de um paciente, eu ver a sua evolução. Então temos essas condições. O enfermeiro, o líder, ele deve fazer essa motivação com os seus funcionários, porque isso é muito bacana, isso fará com que eles queiram ganhos sempre maiores, tá? Então, a equipe, ela deve ter esse relacionamento ético, o líder que está à frente da equipe, os componentes da equipe devem se ajudar uns aos outros, como eu disse, respeitar a sua liderança, não expor aos seus colegas, também isso é muito importante. Com os pacientes, guardar sigilo, não expor os seus pacientes, não aceitar bonificações, dinheirinho, presentinho, não é legal. Não comer a comida do paciente não é legal. Se o paciente tem um objeto de valor, guarde-o, né? Alguns hospitais têm cofres, outros têm outras formas de guardar os objetos de valor do paciente. Tenha um falar adequado, uma tonalidade de voz, evite gírias dentro do ambiente corporativo, seja respeitoso, não coloque apelido nas pessoas, chame-as sempre pelo nome, isso para qualquer situação. Eu detesto, né, quem fala, é tia da limpeza, eu acho isso péssimo. Sempre chame todos os funcionários, o porteiro, o médico, todas e quaisquer pessoas pelo seu nome. Todas e quaisquer pessoas, porque quando você chama a pessoa pelo nome, você respeita a sua identidade, a sua dignidade. Então isso serve para todos os funcionários do hospital, isso serve para todos os pacientes, para todos os familiares e para todos os colegas de trabalho. Chame as pessoas pelo nome, evite apelidos, não, agora falando dos pacientes, não exponha quando você vai fazer um procedimento, peça licença para tocar em seu corpo, explique a ele todos e quaisquer procedimentos que você irá realizar, tá?
peça autorização legais para procedimentos mais complexos. Caso o paciente não possa, esteja impossibilitado psicologicamente de realizar, seu familiar deverá fazer essa autorização e tudo isso deverá ser respeitado, tá? Então é fundamental que a gente respeite a integridade do paciente, não façamos nenhum tipo de gracejo, nenhuma gracinha que possa colocar o nosso paciente em situação vexatória. Nunca faremos distinção de níveis sociais, cuidaremos desde o morador de rua, da mesma forma ao presidente da República. Inclusive esse é um dos princípios do SUS, né? Que possamos tratar a todos de forma igualitária. Isso é fundamental, a igualdade, tá? Então isso é ser um profissional ético, você respeitar os direitos do outro paciente. Quando ele está dentro do hospital, ele está ou fisicamente, psicologicamente, socialmente, espiritualmente debilitado. Então não vamos colaborar para terem maiores complicações. Então sejamos profissionais éticos, que traremos ao nosso paciente o acalento que ele precisa, cuidar dele com a devida responsabilidade, tá? Executando todos os procedimentos conforme a técnica, utilizando dos EPIs, realizando a lavagem das mãos conforme a técnica, com a devida competência, todos e quaisquer procedimentos que vamos realizar, para que assim possamos garantir a ele uma assistência digna e de qualidade, tá ok? Pessoal, a professora fez um vídeo mais longo hoje, falamos bastante. É que eu acho bem importante que nós saibamos dessa questão dos valores morais e ética, porque elas fazem toda a diferença dentro do nosso ambiente de trabalho. E lembre-se sempre, tá? Nós vamos falar em outras aulas sobre o trabalho em equipe, como nós deveremos nos portar frente ao relacionamento interpessoal, mas é de suma importância que nós possamos entender que cada pessoa tem os seus valores morais, e eu devo entender isso, e a partir disso fica mais fácil nós convivermos com as diferenças, porque algumas pessoas têm essa dificuldade, né, de conviver com as diferenças. Quando eu tenho o entendimento que essas diferenças são advindas de outros valores morais, de outras formas de criação, fica mais fácil compreendê-las. Eu serei um profissional ético quando eu entender essas diferenças desses valores morais. Eu ainda vou deter de meus valores morais, só que eu não vou expor dentro do meu ambiente de trabalho. Não é cabível. Seus valores morais você carrega com você para onde você for, só que ele fica ali no seu íntimo, não sendo ético a exposição dos mesmos. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos. Nos veremos daqui a pouquinho no fórum e vamos dar continuidade. Muito obrigada!